7 de setembro, Independência do Brasil. A independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, localizado na cidade de São Paulo. Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro, foi o grande nome do processo de independência do Brasil. O dia 7 de setembro é comemorado todos os anos em nosso país como o dia da nossa independência, isso é, o dia em que o Brasil colocou fim aos laços coloniais que existiam entre ele e Portugal. O processo de independência do Brasil aconteceu de maneira paralela aos movimentos de independência que aconteciam nas colônias da Espanha, aqui na América. Esse processo teve como grande personagem Pedro de Alcântara, também conhecido depois de sua coroação como Dom Pedro I. Outro personagem que se destacou nesse contexto foi José Bonifácio de Andrade Silva, um dos grandes articuladores da nossa independência. A independência do Brasil aconteceu como reflexo direto da tentativa da burguesia portuguesa de recoloniar o Brasil e de reverter os avanços que tinham acontecido no país, principalmente nas questões econômicas. Sob a direção de José Domingos, coordenação de Marinês Amati e edição de vídeos por Marcionílio F. Silva, para celebrarmos essa data tão especial, vamos assistir às apresentações de nossos acadêmicos imortais da Confraria Internacional de Literatura e Artes, SILA, o Sarau, Farol da Liberdade de um Povo.
Hoje, 199 anos após a Declaração de Independência do Brasil, vamos assistir à apresentação do Hino Nacional Brasileiro, composta por Francisco Manoel da Silva e por Osório Duque Estrada, apresentada pelos acadêmicos imortais Fred John, Marinês Amati e Rubens Pires, membros da Confraria Internacional de Literatura e Artes, SILA. Bastião da Liberdade. Aos 7 de setembro de 1822, o Brasil fez-se nação, independente do antigo jugo da coroa portuguesa. Muitas lutas se travaram desde então, para tornar esse país grandioso e varonil,
Ainda hoje, lutamos pela independência da miséria, fome e desigualdade que assolam nosso povo, trabalhador e multicultural, dos grilhões da dificuldade. Hoje é dia de lembrar que ainda há muito a construir para tornar este país o bastião da terra da liberdade. Farol da liberdade de um povo. Salve o Brasil independente. Salve a bandeira nacional. Independência ou morte, grito importantíssimo que nos deu liberdade, autonomia e certeza que somos um povo livre. Relações cortadas com a corte portuguesa faz Dom Pedro I ter a certeza que o Brasil é seu lugar. Diga ao povo que fico. Foi mais uma decisão tomada pelo príncipe regente em terras brasileiras. O farol da liberdade se acendeu às margens do Ipiranga. O grito da independência transformou o Brasil. 7 de setembro é uma data significativa em que as cores da bandeira se tornam mais vivas, o verde e amarelo resplandecem, desfiles acontecem, o hino nacional emociona a todos nesta data tão festiva. Em 7 de setembro de 1822, o farol da liberdade de um povo foi aceso e nunca mais se apagou. Confraria Internacional de Letras e Artes Sila, Acadêmica Imortal Terezinha Couto, Patrono Aloísio de Azevedo, cadeira 75, tema: Farol da Liberdade de um Povo, poesia: liberdade de ação. Numa terra sem lei, ímpia, história do passado. Brava luta em busca de liberdade, travada entre maragatos e chimangos. Em busca de direitos, contrapondo ao poder. Foram 10 anos de acirrada guerrilha. Vejam quanta beleza há no Rio Grande do Sul, Pampa Gaúcho de encantos mil, pedacinho do nosso glorioso Brasil. Em época por mim ainda não vista, foi palco de épicas revoluções. De coxilha em coxilha, o esvoaçar dos lenços, vermelhos e brancos, formavam trincheiras para mostrar suas forças em defesa de uma bandeira. O autoritarismo brotava em mentes insanas, incapaz de
ideias compartilhar com a comunidade republicana. Numa emboscada descabida, sangrenta batalha foi travada contra soldados farroupilhas, defensores dos interesses de grandes fazendeiros, quanto a altos impostos que lhes eram cobrados, dizimados em quase sua totalidade, sendo minoria. Os líderes farroupilha não recuaram. De sangue, o solo foi lavado. Sobre corpos desfalecidos, mães choravam, clamando por justiça e liberdade. Brilhante luz de direito brotava em mentes. Em 20 de setembro, o clamor sacramentou-se. Ó bela luz, liberdade a todos foi instaurada. Assim sendo, os ideais farroupilhas glorificam epopeias gaúcha, sul-rio-grandense. Fonte: Terezinha Couto, Sila, 2021. Poesia da poetisa Gracinda Rodrigues Cordeiro, cadeira 42 da Confraria Sila. A humanidade. A humanidade está sendo destruída. A humanidade suplica, fragilizada, com a cura para o povo infectado, com a doença do vírus amaldiçoado. Alguns humanos destruindo a terra devido à ambição, muitos vírus ocasionando a morte da população. A violência das ondas nos mares provocando refração, desmatamento com degradação da vegetação. A humanidade está sendo aterrorizada com os problemas ocasionados no mundo, com a falta de solidariedade, muita maldade. A humanidade deseja ajuda com qualidade. Estamos entre o bem e o mal novamente. Somos culpados pela criação das doenças. Não podemos respirar o ar sem máscaras. Somos vítimas dos poderosos cruelmente. Os poderosos olham a população com indiferença. Alguém sério cria a vacina e alguém tudo bagunça. Estamos vivendo o momento dos sentenciadores. O progresso gera calamidade com os usurpadores. Gracinda Rodrigues Cordeiro.
Confraria Internacional de Literatura e Arte, SILA. Acadêmica, Professora Maria Modesto. Patronesse Divina Modesto de Abreu. Cadeira 73. Sarau, Farol da Liberdade de um Povo. Homenagem ao 7 de setembro de 2021, Independência do Brasil. Poesia. Escolhas. Eis a sua liberdade. Liberdade, o que esperar de ti? Espaço para correr ou para sorrir? Liberdade de escolha ou escolha da liberdade? Não sei se vou ou se fico. O que sei é que tenho a liberdade, tenho o livre-arbítrio. Amar, perdoar ou perdoar e amar. Essa escolha precisa ser feita. Se amo ou se perdoo, o importante é que a alma fique satisfeita. Liberdade, eis a minha bandeira. Viver e amar, ou amar ou viver. Tenho que escolher. O povo de suas escolhas sobreviverá. Se bem escolhe, bem viverá. Se mal escolhe, sobre ti o mal virá. Gosto de escolher, mas às vezes minha escolha me faz sofrer. Se sofro por amar, o sofrer me traz amargura no viver. O que mais importa na vida é saber que o amor me faz vencer. Se a liberdade é um farol, que ela me faça o que é obscuro esclarecer. E que fique bem claro que a liberdade verdadeira é a que Jesus Cristo oferece. Ele mesmo declarou que por ele ser a luz, todas as trevas desaparecem. Escolhe, pois, esse farol, que a liberdade ao seu povo de graça hoje oferece. Escolhe, pois, a liberdade antes que anoitece e a luz desaparece. Obrigada. Sem chão, elogio à superficialidade. Maltrapilhas utopias misturadas na verdade dos olhos cansados de luzes distantes, do farol da liberdade de um povo. Outras vezes próximas às vontades ingênuas, acaloradas de vaidades barulhentas. Para onde andaremos? O corpo adormecido no tempo. Só o silêncio me acomoda, e a minha pele, que é igual às outras, ela ri. Vivi mais um pouco. Lágrimas calejadas de disfarce são desenhos do mundo perdido sem chão. Ali, logo na esquina, já existe a ilusão carregada de cores, de uma pessoa, de um povo. Todos passam por lá. Serenidade, ela disfarça à nossa frente com passos lentos de texturas sedutoras ou abafadas de esperanças. Olhar e não sentir. Que máquinas são essas distorcidas a verdades traduzidas de imaginação perene junto às letras perdidas? Maquinários disfarçados de brisa, que castiga a carne e a pele de cada um de nós. O bilhete contém uma letra, e o que se lê é a melodia arquivada no corpo lançado no mundo acomodado de vestígios. O instante é a certeza do ser. Para onde vou? A terra é meu corpo despido de silêncio, maior que um país. Estou acostumado com os sonhos dentro do mundo, e se o som da minha voz se calar, os meus olhos serão a vastidão de certezas, e minha pele, registro do existir, em que a única verdade sou eu mesmo. Poesia de Maurício Eloy, para o Sarau, Farol da Liberdade de um Povo.
Poema Distopia. Independência ou morte? Esse foi o grito que às margens do Ipiranga ressoou. Isso aconteceu para o Brasil mudar a sua sorte. Porém, esse grito de nada adiantou. Que liberdade é essa que faz com que vivamos presos em nossos lares? Que não podemos buscar a Deus em seus altares? Que liberdade é essa onde a política em guerra vive? Não se pode ter uma opinião diferente que o outro vem e te agride. Fomos libertos dos algozes líderes estrangeiros, mas continuamos presos por causa de nossos líderes politiqueiros, onde ninguém aceita a autoridade que o outro tem, só buscam os seus próprios interesses, aquilo que lhes convém. Queremos uma verdadeira liberdade. Queremos ter em todos os momentos a equidade. Queremos ter uma verdadeira alegria. Não queremos viver de alegoria. Queremos viver em liberdade, queremos paz, queremos amor, queremos alegria. Queremos viver longe dessa distopia. Marcionílio F. Silva, Distopia. Locução, Ártemis Camelo de Castro. Hoje é 7 de setembro, Dia do Povo Brasileiro. O povo sem luta é um povo sem graça, sem força, sem fé, uma farsa. O que é ser de fato um patriota? Se entorpecer da real história? Fazer da bandeira sua matriarca? Se rebelar e ser um anarca? A luta começa dentro. É a diferença que move e segue para o centro. Troveja, mas não chove. Alguns nem enxergam seu irmão e dizem que são vitoriosos. Não se tocam e não dividem o pão. E se acham soldados valorosos. Tá aí uma boa reflexão. A arte sempre salva, mas a fome, não. Farol da liberdade de um povo. É muita humildade que peço a Deus para iluminar o farol da liberdade, para guiar as pessoas de boa vontade na busca de condições de vida e em plena liberdade. O farol há muito tempo anda apagado. Muitos homens maus roubaram a sua luz, mas peço para que morreu na cruz recuperar a claridade para que o nosso povo possa viver com qualidade e com muita justiça e igualdade. Edu Viola, 26 de agosto de 2021. Confraria Internacional de Literatura e Artes, Sila, Imortal, fundadora, Mónica Mesquita, patrono, Bocage, cadeira 69, homenagem, Independência do Brasil, Sarau, Farol da Liberdade de um Povo, soneto, Independência. Nas margens do rio Ipiranga houve muita luta e zanga. Guerreou o povo brasileiro e demonstrou ser muito guerreiro.
venceu a 7 de setembro a tirania sobre a sua nação, ao provar toda a valentia e força de viver no seu coração. Dom Pedro I foi o sábio rei que defendeu a sua grei com Bonifácio Patrício varonil. Proclamou a independência sobre aneu céu com eloquência. Conseguiu libertar o belo Brasil. Poetisa Mônica Mesquita, da cidade do Porto, Portugal. Sila 2021. Gratidão. Nesse momento, damos por encerrado o Sarau Farol da Liberdade de um Povo. Agradecemos a participação de todos os acadêmicos imortais da Sila que nos proporcionaram um momento único e marcante nesse dia histórico. E agradecemos a todos os amigos da Sila que nos prestigiaram. Até o próximo Sarau.